Olá, eu me chamo Andrei e vamos para mais um vídeo de resolução de exercícios do livro do Griffith, de eletrodinâmica. Vamos resolver agora o problema 2.20, que é basicamente um problema de matemática, não tem muita física envolvida, mas vamos lá. Uma dessas expressões é um campo eletrostático impossível, qual delas? E aí ele dá dois campos para a gente, fala que K é uma constante e pede que para o campo possível encontrar o potencial usando a origem como seu ponto de referência. Verifique suas respostas calculando o gradiente de V. Então, basicamente, o que ele quer é que ao final, né? Acho que aqui eu ainda consigo escrever. Ao final, ele quer que nós façamos isso para confirmarmos, né, que nós voltamos para o campo elétrico, né, a partir do gradiente do nosso potencial. Então, vamos começar pelo item A. O item A, ele nos dá esse campo aí, e o que nós precisamos é avaliar o rotacional desse campo elétrico, porque se for um campo eletrostático, o rotacional tem que ser igual a zero. Então, vamos escrever aqui o nosso rotacional. Vamos colocar essa constante K para fora já. E vamos lá. Então, na componente x eu vou ter xy, na componente y eu vou ter 2yz, na componente z tenho 3xz. Del x, del y, del z e j. K. E aí aqui, né, a gente só usa a técnica de calcular um determinante, copiando as duas primeiras colunas. Maravilha? Então, isso aqui vai dar o que pra gente? K. Esse cara aqui. Então, vou ter uma derivada em y de 3xz na direção y. Uma derivada em z de xy em direção j. E uma derivada em x de 2yz na direção k, menos uma derivada em x de 3xz na direção j, menos uma derivada em z de 2yz na direção y, menos uma derivada em y de xy na direção k. Maravilha? Então, o rotacional desse nosso campo elétrico está sendo k. Ó, nesse fator aqui não existe dependência em y, então vai para zero. Nesse fator aqui não tem dependência em z, vai para zero. Nesse fator aqui não tem dependência em x, vai para zero. Certo? E aí, então, eu vou derivar o x nesse fator aqui, então eu fico com 3zj. Aqui eu derivo o z, então eu fico com 2y. E no último fator eu derivo o y, eu fico com x. K, chapéu, que é diferente do vetor nulo, ou seja, não é um campo eletrostático, beleza? Vamos fazer agora o item B. É o mesmo esquema, né? Então, opa. Mesmo esquema. Então, vamos lá. Rotacional de E. Então, na primeira componente eu vou ter y ao quadrado. Deixa eu colocar um k aqui, né? Um y ao quadrado. Depois eu tenho um 2xy mais z quadrado. E depois um 2
YZ. Del X, del Y, del Z. I, J, K. Y quadrado, del X, I, 2xy mais Z quadrado, del Y, J. Vamos lá. Então eu vou ter um del Y 2yz na direção I mais um del Z de y ao quadrado na direção J mais um del X de 2xy mais Z quadrado na direção K. Agora a gente vai voltando, menos del X de 2yz na direção J, menos del Z de 2xy mais Z quadrado na direção I, menos del Y na direção de y quadrado na direção K. Maravilha? Então, o nosso rotacional fica como? K em evidência. Desse cara aqui, eu obtenho um 2Z na direção I. Esse cara vai para zero. Desse cara aqui, eu obtenho um 2y na direção K-chapéu. Desse cara aqui, eu obtenho menos 2y. Não, menos 2y não. Isso daqui é um del X, né? Então, não obtenho nada. Esse cara aqui vai para zero. Isso aqui é um del X. Desse cara aqui eu obtenho um menos 2z na direção I, certo? E desse cara aqui eu obtenho um menos 2y na direção K. E aí, esse cara corta com esse cara corta com esse. Portanto, o rotacional desse campo elétrico é igual a zero. Então, apenas o item B representa um campo eletrostático possível, beleza? Porque só nele o rotacional é igual a zero. Agora vamos calcular o potencial, né, desse cara. Vamos lá, associado a esse cara no caso. Opa. Aqui. Só deixa eu copiar o campo. Então nosso campo. Cadê minha caneta? Nosso campo é um K. Aí eu tenho aí um y quadrado na direção I, né? Mais 2xy mais Z quadrado. 2xy mais Z quadrado, direção J, mais 2yz, né? Isso. 2yz na direção K. Beleza? Nós queremos calcular o potencial elétrico em algum ponto do espaço, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos desenhar aqui um sistema tridimensional. Aqui. X, Y, Z, beleza? A nossa origem é esse cara aqui, onde então vamos ter um potencial igual a zero, e vamos supor que eu queira calcular, sei lá, um potencial aqui, nesse ponto aqui, um ponto P, X0, Y0,
Z0, certo? Por ser um campo eletrostático possível, ele é um campo conservativo e não importa então o caminho que nós vamos adotar para realizar essa integral de linha, certo? Eu posso fazer uma integral tanto direto daqui para cá, quanto eu posso dividir em partes e chegar nesse ponto P, saindo da origem. Dividir em partes nesse caso é a forma mais tranquila, então é a que eu vou fazer. Então vamos, por exemplo, vir aqui ao longo do eixo X. Depois nós vamos andar ao longo aqui do eixo Y, né? Mantendo um X constante. E aí no fim nós vamos subir, né, só em Z para chegar no ponto P. Então, em outras palavras, o potencial ele vai ser menos a integral da origem do nosso sistema de referência onde o potencial é zero até o ponto P de E escalar dl, certo? Só que isso daqui são 3 integrais. A integral em vermelho, a integral em azul, e eu já vou escrever aqui a outra, né? E a integral em verde. Maravilha? E aí? Caminho 2. Caminho 3. Beleza? Então vamos começar resolvendo aqui. O caminho 1. O que nós temos? Nós andamos ao longo do eixo X, certo? Então nós estamos mantendo y igual a z igual a zero, certo? De modo que os diferenciais ao longo desse caminho em y e z também são igual a zero. Maravilha? Então, ao longo desse caminho, eu vou ter menos, né, a integral, e eu vou de zero até algum x0 desse meu campo aqui, só que considerando y e z igual a zero, certo? Então, se y, vamos lá, vamos escrever aqui, k, se y é igual a zero, então é um zero aqui, se x, se y é igual a z, z é igual a zero, esse cara aqui também é zero, então eu vou ter isso aqui, mais um zero aqui, mais um zero no final. Escalar um dx na direção e chapéu. Maravilha? Que dá zero. Certo? Porque nós estamos... isso é uma integral de algo dando zero, poderia ser uma constante, né? Já que a derivada de uma constante dá zero. Mas nesse caso aqui, como nós fixamos o potencial como sendo zero na origem, a nossa constante é zero. Beleza? Então vamos lá. Caminho 2. Vamos ter então que x é igual a um x0, o z continua sendo igual a zero, um diferencial em x é igual a um diferencial em z, que é igual ao diferencial em zero, porque eu não estou andando ao longo de x nem de z. E aí isso implica então no seguinte: menos uma integral que vai de zero até algum y0, certo? Esse campo aqui, então eu vou ter um k, vou ter um y quadrado na direção i, mais um 2 x0y na direção j,
E o terceiro termo zera por conta do z. Escalar dyj. Maravilha? Isso aqui então vai dar o que pra gente? Integral de 0 a y0. Esse cara aqui morre porque i chapéu e escalar j chapéu são vetores, são versores ortogonais entre si. Então, esse cara vai para zero. Então, no fim, eu fico só com o integral de 2x0y dy, que é menos 2k x0 vezes meio de y ao quadrado avaliado de y a y0. Certo? Então, quarta. Isso daqui vai dar k x0 y0 ao quadrado. Menos, né? Beleza? Agora, eu acho que cabe aqui o terceiro, né? A terceira integral de caminho, nós vamos considerar x igual a x0, y igual a y0, o dx vai ser igual a um dy, que vai ser igual a zero, porque eu vou andar só em z. Agora, então, meu incremento é só em z. De modo, então, que minha integral fica de 0 até z0, certo? K, vamos lá. Eu vou ter y0 ao quadrado na direção i, mais 2x0, y0, mais z quadrado na direção j, mais 2, y0, z na direção k, escalar dz, k chapéu. Maravilha? Vejam novamente que esses dois caras aqui vão para zero, porque i chapéu e j chapéu escalar k chapéu dá zero, porque são versores ortogonais. Então, isso aqui dá menos k integral de 0 a z0 de 2y0z dz. E vai dar pra gente menos 2k y0 vezes meio de z0 ao quadrado. Então, dá menos k y0 z0 ao quadrado. Maravilha? Então, nós já encontramos o nosso potencial. Consigo escrever ele aqui embaixo, bem apertadinho. Nosso potencial, ele é menos k x0 y0 ao quadrado mais y0 z0 ao quadrado. Maravilha? E aí a ideia é a seguinte: se nós tirarmos o gradiente desse cara, menos o gradiente desse cara, né? Então, se fizermos e menos gradiente de v, nós temos, né, que a partir desse gradiente voltar para e chegar na mesma expressão que nós tínhamos lá no começo. Então, vamos ver. Menos o gradiente de v. Menos, vamos lá. Eu vou ter del v, del x na direção i, mais del v, del y na direção j, mais del v, del z na direção k. E aqui o que eu vou fazer é fazer x0, y0 e z0 ir para x, y e z, porque eu dou o nome que eu quiser para as variáveis. Lembre que esses pontos são pontos genéricos no espaço, então eu quero chamar de x, y, z de novo, beleza? Isso é justo, não tem problema nenhum, não é trapaça. Então, menos o gradiente de v dá o que pra gente? A gente já pode colocar esse menos k em evidência, então vai ficar mais k. Beleza? Vamos lá. Del v, del x, eu só tenho x aqui, certo? Então vai dar y ao quadrado na direção i. Maravilha? Mais del v, del y. Eu tenho y em dois lugares, aqui e aqui. Então eu vou ter 2x y ao quadrado, y, né? Y ao quadrado não. 2xy, porque eu derivei e tombou esse 2, mais
z quadrado. Na direção j. Maravilha? Mais del v del z, eu só tenho z aqui, então dá 2yz na direção k, que é exatamente o que nós tínhamos lá no começo, né? Ó, y ao quadrado, 2xy mais z quadrado, 2xy mais z quadrado, mais 2yz, mais 2yz. Maravilha? Então, essa é a resolução. Espero que vocês tenham gostado. Só deixa eu completar aqui, ó. Faltou uma coisa. Faltou dizer que isso daqui é igual a E, como nós queríamos, né? Então, essa é a resolução. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.